Os nacionalismos ao redor do globo têm emergido gradualmente, graças a movimentos sociopolíticos de destaque feito o debate sionista. Mas primeiramente, o que seria o nacionalismo e o que tal termo implica? Meu nome é Lara. Eu sou o Felipe. Eu sou o Edu e hoje a gente vai apresentar nosso podcast sobre sionismo. Em suma, o nacionalismo é uma corrente de pensamento que provém desse sentimento de pertencimento à cultura de um país e de identificação com a pátria, que valoriza todas as características de uma nação, expressando-se por meio do patriotismo, preservação da nação, a defesa de territórios e fronteiras, valorização excessiva com símbolos nacionais, manutenção do idioma, as manifestações culturais, identidade e unidade nacional, entre outros. Nesse viés, ele seria um movimento que busca ressaltar e exaltar as qualidades históricas e culturais de um povo, em que uma nação luta por sua autodeterminação. No caso do sionismo, William Papé, em sua obra A Limpeza Étnica na Palestina, de 2017, sustenta que o sionismo secularizou e nacionalizou o judaísmo, pois utilizou o território bíblico palestino como fundamento de um movimento nacionalista. Ademais, enquanto algumas correntes de pensamento apontam para o caráter laico do sionismo, outras acreditam que o movimento é necessariamente baseado na religião judaica. O sionismo seria, assim, segundo ele, um produto histórico ligado diretamente ao projeto colonialista britânico no Oriente Médio. Mas o que é sionismo? De onde vem? O sionismo seria, em poucas palavras, um movimento político do século XIX que defende o direito à autodeterminação do povo judeu em um Estado judaico. A restauração de um Estado étnico judeu, independente e o retorno do povo judeu à sua pátria histórica. Sião, um nome bíblico para Jerusalém e a terra de Israel, representa o desejo milenar dos judeus de, após exílio forçado, retornar à terra dos ancestrais bíblicos. E traduz-se como um nacionalismo em torno de um Estado nacional que estruturou com o Programa de Basileia e a Organização Sionista Mundial em 1897. O termo sionista foi empregado pela primeira vez por um escritor austríaco, Nathan Birnbaum, em meados do século XIX. Ganha força no final do século XIX, impulsionado pelo gradual crescimento do antissemitismo na Europa em 1896. O livro Der Judenstaat, o Estado Judeu, foi publicado pelo jornalista austro-húngaro Theodor Herzl, o pai do sionismo moderno. Ele passou a se interessar pelo judaísmo após o processo de acusação de traição enfrentado pelo oficial francês judeu Alfred Dreyfus em 1894, concluindo que a única solução para a perseguição aos judeus seria a criação de um Estado próprio. Em 1897, ele organizou o primeiro Congresso Sionista Mundial na Suíça, trazendo ao debate uma estrutura política e organizada. A seguir, foi criada a Organização Sionista Mundial, cuja função seria de patrocinar os fluxos migratórios em direção à atual Palestina. Os sionistas viam os palestinos com desprezo. De acordo com Jabotinsky, os judeus não tinham nada em comum com aquilo que significava para o Oriente. A partir do final do século XIX, as ideias sionistas trouxeram ondas de imigração de judeus para o território palestino, então parte do Império Otomano, e os sionistas passaram a adquirir terras. Na Primeira Guerra Mundial, em 1917, ocorreu a Declaração Balfour. O governo britânico, que logo assumiria o cargo sobre a Palestina após a derrota do Império Otomano, posicionou-se a favor do estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O líder sionista Israel Zangwill popularizou o slogan "Uma terra sem povo para um povo sem terra", para justificar a fundação de Israel na Palestina. Este lema, divulgado por figuras como Herzl Ben-Gurion, promovia a ideia falsa de que a Palestina estava desabitada e que os árabes palestinos não eram um povo a ser reconhecido. Weizmann chegou a desumanizar os árabes, referindo-se a eles como centenas de milhares de negros sem valor para os britânicos. Seguindo o conflito da Segunda Guerra Mundial, reforçou que os judeus precisavam de refúgio seguro, devido ao genocídio de milhões de judeus pelo regime nazista. O pico do movimento deu-se à aprovação da Resolução 181 pela ONU, em 1947, propondo assim a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. No ano seguinte, o Estado de Israel foi declarado, e no dia seguinte, os países árabes ao redor, em apoio à Palestina, invadiram a recém-criada nação. A Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ao decorrer das guerras, Israel foi anexando as regiões de Cisjordânia na península do Sinai, na faixa de Gaza e nas colinas de Golã, iniciando um debate acerca do sionismo que permeia até nos dias atuais. Mas quais são as controvérsias do sionismo, feita a sua relação com nazismo e fascismo e situações atuais, como conflitos em Gaza? O artigo História e Ideologia do Sionismo na Formação de Israel, 1948, escrito por João Alberto da Costa Pinto, sintetiza que o sionismo, basicamente em todas as suas variáveis, além dos governos de Israel desde 1948, com Ben-Gurion até o atual, com Netanyahu, sempre foi uma marca institucional fascista contra a população árabe palestina. Mas por quê? O texto alega que, na década de 1930, os sionistas consorciaram-se com os fascismos alemão e italiano de Hitler e Mussolini para a conquista da Palestina.
As milícias sionistas mais radicais, como Betar, chegaram a apoiar o projeto político nazista, trabalhando ativamente com a Gestapo e denunciando judeus assimilados aos nazistas, como problematizado pelo intelectual judeu Viktor Klemperer. O sionismo é puro nazismo e a doutrina da raça de Herzl é a fonte dos nazistas. São estes que copiam o sionismo e não vice-versa. Em 1933, um oficial da SS, organização paramilitar, que era ligado ao Partido Nazista e ao Adolf Hitler na Alemanha nazista, especialista em política radical nazista, visitou Tel Aviv a convite de lideranças sionistas. Uma visita que foi celebrada com a cunhagem de uma moeda que ostentava a estrela de Davi e a cruz suástica. Desse modo, os sionistas sugeriram o uso da estrela de Davi costurada nas roupas no início dos anos 1930, antes do Estado alemão torná-lo obrigatório, visando a identificação dos judeus. As semelhanças não param por aí. Um dos pontos de encontro mais críticos é na legislação de pureza racial. O líder sionista Vladimir Jabotinsky defendia que só a preservação da pureza racial garante a preservação da integridade nacional, rejeitando a assimilação cultural para evitar o que chamava de perigo existencial, relacionando-se com os ideais de superioridade da raça ariana e de necessidade de purificação étnica da sociedade alemã segundo Hitler. Dessa forma, o Estado de Israel adotou uma lei fundamental recorrentemente comparada com o nazismo, a proibição de casamentos interraciais, que são casamentos de judeus com palestinos ou qualquer outra pessoa não judia, ecoando as leis nazistas de 1935, que proibiam o casamento entre alemães e judeus. Além de que, o nazismo investiu em políticas de exclusão, segregação e extermínio de grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos e outros, ato similarmente realizado por figuras sionistas, práticas de exclusão, como a Lei do Estado-nação, que nega a igualdade aos árabes palestinos, e a imposição de um regime de apartheid nos territórios ocupados, dentre muita desumanização sistemática. Há mais semelhanças acerca da expansão territorial e espaço vital. O nazismo apresenta a política de Lebensraum, espaço vital, visando a expansão territorial e o reassentamento forçado ou a eliminação de povos. E o sionismo alinha-se na mesma lógica, de forma a defender a expansão territorial à custa da população nativa, desde o Plano Dalet, 1947, passando pela Nakba, que foi a expulsão dos palestinos, e pelos assentamentos atuais. Essas ideologias sionistas enfrentavam ocorrências de limpeza étnica, demolição sistemática de aldeias e cerco à faixa de Gaza, culminando em uma política que o artigo define como genocídio em curso, ou holocausto palestino. Da mesma forma, ao apagamento cultural e físico nazista das populações consideradas inferiores. Da mesma forma que houve a construção de uma narrativa de vitimização da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial para justificar as políticas autoritárias, além da perseguição de opositores, como socialistas intelectuais, e controle da informação para ocultar os crimes do regime, houve também uma espécie de sequestro da dor legítima do Holocausto, para convertê-la em um escudo moral para a ocupação da Palestina e silenciar as críticas à política israelense, usando mecanismos legais e políticos para silenciar os opositores, como ativistas ou jornalistas, e manipulação midiática para evitar o uso de termos como ocupação, apartheid ou até mesmo genocídio. A faixa de Gaza é um território composto por uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio. A população da faixa de Gaza é de aproximadamente 2,4 milhões de pessoas. Apesar de uma grande parcela da população ter nascido na faixa de Gaza, uma grande porcentagem se identifica como refugiados palestinos que fugiram para Gaza durante o êxodo palestino que ocorreu após a Guerra Árabe-Israelense de 1948. A população é predominantemente sunita. A escalada do conflito em Gaza teve início em outubro de 2023, após o grupo palestino Hamas invadir Israel, resultando na morte de mais de 1.200 pessoas, predominantemente civis, e na captura de 251 reféns. Recentemente, em uma pronunciação pública, o presidente estadunidense Donald Trump disse que o plano de paz para a faixa de Gaza que está na mesa de Israel e o Hamas, que será discutido no Egito, é um ótimo negócio para Israel, os países árabes e o mundo. Sua proposta para finalizar o conflito já foi aceita por Israel, e o Hamas concordou em liberar todos os reféns de uma vez, mas pediu mais conversas sobre os demais termos. 2 anos de guerra intensa em Gaza deixaram os palestinos com uma sociedade desmembrada e totalmente desordenada. A destruição é enorme, e muitos moradores do enclave têm feridas físicas e mentais que podem marcar gerações. A maioria das pessoas foi forçada a deixar suas casas para uma fração do território, vivendo em acampamentos de tendas, lutam para encontrar água, remédios e comida. Com o avanço da guerra, medicamentos se tornaram escassos. Tratamentos de câncer e diálise praticamente desapareceram após Israel bloquear toda a entrada de ajuda humanitária na primavera, e a fome se espalhou.
Em agosto, especialistas internacionais afirmaram que há mais de 500 mil de pessoas enfrentavam uma fome provocada pelo homem, com casos de desnutrição aguda e mortes por inanição.